Noite, nós vamos então começar o nosso evangelho, o primeiro evangelho de 2021. Saudade de todos vocês, obrigado por estarem conosco nesse ano que se inicia, e fico muito feliz da participação de vocês aqui. Vamos então começar com uma mensagem do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel. Operemos em Cristo. E quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Paulo, Colossenses 3:17. A espera de resultados, depois de expressões e ações reconhecidamente elevadas, pode provocar enormes prejuízos em nossa romagem para a suprema luz. Enquanto aguardamos manifestações alheias de gratidão ou melhoria, somos suscetíveis de paralisar nossas próprias obrigações, desviando-nos para o terreno escuro da maledicência ou do julgamento precipitado. Quanto seja possível, distribuamos o bem, entregando nossas atividades ao Cristo, divino doador dos benefícios terrestres. É perigoso estabelecer padrões de reconhecimento para corações alheios, ainda mesmo quando sejam preciosas joias do nosso escrínio espiritual. Em nossa expectação ansiosa por enxergar a soma de nossos gestos nobres, podemos parecer egoístas, ingratos e maldizentes. Copiemos o pomicultor sensato. Preparemos a terra, auxiliando-a e adubando-a. Em seguida, lancemos ao solo sementes e mudas valiosas. O serviço mais importante caberá ao Senhor da vida. Ele cuidará das circunstâncias favoráveis no espaço e no tempo, desenvolvendo-nos a sementeira, ou anular-nos o serviço, através de processos naturais, adiando a realização de nossos desejos em virtude de razões que desconhecemos. O pomicultor equilibrado trabalha com títulos de sincera confiança no céu, ignorando de maneira absoluta se colherá flores ou frutos de suas obras, no quadro do imediatismo humano. Ampara-se, todavia, na providência divina e trabalha sempre a benefício de todos. Compramos, assim, nossa tarefa, por mais alta ou mais humilde, operando invariavelmente em nome de Jesus. Junto dele, sejam para nós a glória de amar e o prazer de servir. Vamos agora, então, todos nos harmonizando, fechando os nossos olhos, unindo os nossos pensamentos em prece, mentalizando Jesus, nosso Mestre querido, Deus, nosso Pai amoroso, e os mentores espirituais. E já sintonizados com a espiritualidade, te pedimos, Pai de amor e bondade, auxilia-nos a fazer germinar em nossos corações a semente do amor, da fé, da confiança, para que possamos nos elevar cada vez mais até a luz divina. Pedimos, Pai misericordioso, para que os mentores espirituais, esses espíritos amigos que estão conosco neste momento, possam assistir a todos os nossos irmãos necessitados de amparo, levando a luz, levando o bálsamo para suas dores,
para os seus males, os males que os afligem, trazendo-lhes paz. Pai amoroso, derrame suas bênçãos sobre todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Agora nós teremos a nossa irmã Edenilce, que irá fazer a leitura do Evangelho. Depois a nossa querida irmã Mari, que fará a explanação. Por favor, Edenilce. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Parábola do festim de bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Esses, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde as bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois lhe haveram feito muitos ultrajes. Eles, seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse aos seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois às encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram a meio. Entrou em seguida o rei para ver o que estavam a meio. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-os nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 22, versículo 1 a 14. O incrédulo sorri a esta parábola, que lhe parece de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim, e ainda menos que convidados levem a resistência a ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, o incrédulo, são sem dúvida imagens, mas ainda assim, mister se torna que não ultrapassem os limites do verossímil. Passo a palavra para a nossa irmã Mari. Boa noite a todos, né? Coube a mim, né, iniciar, né, a explanação do Evangelho, e eu sempre agradeço a oportunidade. Bom, como ela falou agora há pouco, né, como ela leu, né, nossa irmã Denir leu, é estranho que haja tantas dificuldades para a realização de um banquete, né, e ainda mais, como foi enfatizado agora há pouco, quando os convidados eles chegam a ponto de massacrar os enviados do dono da casa. Mas nós temos que observar que essa parábola, como tantas outras que o mestre nos legou, é uma alegoria, né? E as parábolas são uma metodologia, né, são processos de aprendizagem que Jesus lançou mão, trazendo justamente os hábitos e os costumes de cada época, para aqueles que a ouvissem, né, ou que a recebessem, pudessem também entender, né, interpretar de acordo com o seu entendimento. Nós que somos da área da educação, vemos muitos autores, né, nessa área, dizendo a importância de utilizar o cotidiano
para o processo de aprendizagem do aluno, né, para que o conhecimento, né, se sedimente de uma forma mais concreta. E Jesus já usava isso, né, há mais de 2000 anos, né, usava os hábitos da época para que o entendimento dos seus ensinamentos fosse mais efetivo. E nós precisamos buscar, né, o ensinamento que essas parábolas nos trazem, a fim de que também possamos nos enquadrar dentro delas. Vemos que nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é felicidade e alegria, a uma festa nupcial. E ao longo dos séculos, milênios, né, este festim vem ocorrendo, convidando-nos para que possamos dele participar de uma forma ativa, né, lúcidos do que o Senhor nos convidou e do que o Senhor espera de cada um de nós. Os primeiros convidados, né, são os hebreus, que Deus havia chamado em primeiro lugar para o conhecimento da lei. Os enviados do rei são os profetas, que convidaram os hebreus a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas cujas palavras foram pouco ouvidas, cujas advertências foram também desprezadas, e muitos deles foram mesmo massacrados, né, como servos da parábola. Os convidados que deixam de comparecer, alegando que tinham de cuidar de seus campos e de seus negócios, representam as pessoas do mundo, né, que, absorvidas pelas coisas terrenas, né, pelas coisas materiais, mostram-se indiferentes às coisas celestes. E os hebreus, eles foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Por isso que foi a eles, né, que Deus transmitiu sua lei, primeiro através de Moisés e depois através de Jesus. Então, a primeira revelação, né, foi Moisés, né, e ele veio com uma proposta muito rígida, de severidade, devido ao convite que ele veio fazer para preparar, na verdade, a chegada de outro enviado de Deus, que seria Cristo. Moisés teve um trabalho intenso, mas seu compromisso era trazer a lei, era estabelecer a lei, e muitos não conseguiram aprofundar nessas leis. Então, os hebreus, embora repelindo a idolatria, eles haviam negligenciado a lei moral para se dedicar à prática mais fácil do culto exterior. Foi então que Jesus apareceu, né, enviado para chamá-los à observação da lei e para abrir os novos horizontes da vida futura. Então, os primeiros convidados, né, ao banquete da fé universal, eles acabaram repelindo as palavras do mestre e o sacrificaram. Mas seria injusto acusar o povo, né, todo o povo, com relação a essa situação. Na realidade, a responsabilidade de fato se atribui principalmente aos fariseus e aos saduceus pelo seu orgulho e pelo seu fanatismo. São eles que Jesus compara aos convidados que negaram comparecer ao banquete de núpcias. E acrescenta que o rei, vendo isso, mandou convidar a todos que fossem encontrados nas ruas, bons e maus. Fazia então entender que a palavra seria pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que estes, aceitando, seriam admitidos à festa de núpcias em lugar dos primeiros. E aí, como nós também, né, não conseguimos participar de todo esse festim, de todo esse banquete que Cristo veio nos oferecer, foi necessário também vir uma terceira revelação. E essa terceira revelação é a doutrina espírita, que veio dar expansão, né, entendimento à lei trazida por Jesus. Então, nós estamos agora vivenciando como se fosse né, esse banquete, esse festim. E nessa parábola, nos chama a atenção, pessoal, um fato peculiar. Não basta ser convidado. Não basta dizer-se cristão e nem tampouco sentar-se à mesa para participar do banquete celeste, certo? É necessário, antes de tudo, e como condição expressa, vestir a túnica nupcial. Então, o Evangelho nos traz que essa túnica nupcial seria o coração puro, né, e também a gente cumprir a lei.
está contida nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Mas ter o coração puro pede esforço, pede entendimento do caminho que nós temos que seguir, e pede entendimento também das nossas escolhas. Mas nós podemos interpretar também que essa veste nupcial seria o nosso perispírito com uma nova faixa vibracional. Cada vez que nós encarnamos, né, em cada encarnação, nós estamos no corpo, né, no corpo físico, nós buscamos um quantum de energia para mudar, né, o nosso perispírito, para mudar a nossa faixa vibracional. E só construímos novas faixas vibracionais, novas memórias, através do relacionamento. E relacionamento não é somente estar junto. Relacionamento implica em troca. E sem humildade, não há troca. E sem troca, não há aprendizagem. Nós não evoluímos sozinhos. Precisamos, a gente sempre precisa, né, do outro para sinalizar as nossas necessidades de melhora. E a gente precisa refletir, né, nós precisamos refletir, pois quem não reflete, não se transforma e não renova pensamentos. E o alimento das células do perispírito é o pensamento. E qual que é o alimento que estamos dando às nossas células perispirituais com os nossos pensamentos? Eu já abordei com vocês, né, no item pecado por pensamento, adultério, que o pensamento ele gera sentimento que leva à ação. Vimos que, né, o pensamento cria, o sentimento dá tonalidade e intensidade a esse pensamento. Então, nós vimos que a estrutura mental, né, que nós criamos, né, é dessa forma que nós criamos, né, as nossas vibrações. É na nossa estrutura mental que criamos, né, a energia dos nossos pensamentos, e essas energias, elas podem ser boas, né, ou más, dependendo de como nós vibramos. Então, a gente pode observar que é através do pensamento que nós vibramos. Portanto, através de uma criação mental boa, podemos renovar nosso quadro energético, né, e nosso quadro vibracional, né, desse nosso perispírito, né, dessa nossa veste nupcial. Tá? Mas através do pensamento, nós podemos também dar origem a deformações no nosso corpo perispirítico. Por quê? Porque é no perispírito que fica marcado, que está registrado, que está armazenado todas as nossas ações. E como é que eu posso mudar, né, minha forma de pensar para que eu possa ter uma veste nupcial adequada, ou seja, que o meu perispírito, né, esteja aí com uma outra faixa vibracional, né, uma faixa vibracional adequada ao reino de Deus, né, dos céus, que foi prometido por Cristo. É através da humildade. Por quê? Porque é através da humildade que eu vou refletir a minha necessidade de mudança e escolher novas formas de pensar, de visualizar e de vivenciar. Jesus anunciou que a caridade ele é o único instrumento de reconstrução de sentimentos. Né? Então, se eu reconstruo sentimentos, eu reconstruo vibrações, né? Eu vou reconstruir a minha faixa vibracional do meu perispírito. Então, a caridade ela é a âncora da salvação. A caridade moral, que é a tolerância para com o próximo, a indulgência, que é entender, né, o limite do nosso próximo, o grau de evolução, a entender, né, a pessoa que é indulgente vai entender o limite de cada um e o nível evolutivo que cada um está, né, as pessoas que estão na nossa convivência. Porque essa caridade moral, né, que é exercer a tolerância e a indulgência, é necessária porque nenhum sentimento ele é mudado se não houver respeito ao próximo. Né? Kardec coloca para todos nós, né,
que a caridade é o mecanismo da nossa libertação. E o que é libertar? Libertar é mudar, é abrir mão do nosso orgulho, da nossa vaidade, de tudo aquilo que nos atormenta e que fecha, né? que restringe nosso pensamento em relação à minha visão do próximo. Então, o orgulho, o egoísmo e a vaidade são situações que nos trazem muitas algemas. Nós ficamos presos a isso e não conseguimos sentir, na verdade, o que os nossos irmãos lá fora sofrem e não conseguimos nem sentir o que eles necessitam. É preciso, então, sairmos do intelectualismo, da filosofia e partirmos para a vivência dos ensinamentos do Cristo. E reconstruir meus sentimentos, né, com o quê? Com o exercício da caridade. Pois mudando os meus sentimentos, eu mudo o meu padrão, eu mudo a minha faixa vibracional. Pensemos nisso, então, pois para tornar, né, um 2021 diferente, precisamos pensar, sentir e agir diferente. Sempre almejamos um ano novo melhor que o anterior, mas não agimos diferente. E o ano que se inicia só será diferente quando pararmos de repetir comportamentos. Precisamos renovar nossa maneira de ser e de pensar. Em cada momento da nossa vida, somos convidados a refletir nos convites que Deus está nos dando, ora pela dor, ora pelas provações, ora pelos compromissos. Porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Estamos sendo convidados para o banquete faz muito tempo. Mas se quisermos participar deste banquete, precisamos fazer por onde? Adquirir a veste nupcial adequada. E isso, meus irmãos, depende exclusivamente de cada um de nós. Era isso que eu tinha para falar para vocês e agradeço a todos pela atenção. Obrigada, Mari, pela linda explanação aí. E vamos aí, né, tentando a nossa mudança interior, a nossa reforma interior, mudar as nossas vestes para a gente chegar lá, né? E agora eu vou pedir ao nosso irmão Osmar que faça a prece de encerramento. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, Osmar. Beleza. É que está falhando a minha internet aqui. Vamos. Fechar nossos olhos, passamos, fizemos e construímos, com certeza, o ensinamento do Mestre, nos tornamos melhores. Assim, com a bênção de Deus, encontraremos segurança e paz. Garantimos o êxito preciso nos deveres de cada dia, a caminho de uma vida maior. Que assim seja, Senhor. E que todos tenham uma ótima final de semana. Obrigada, Osmar. Obrigada a todos, tá muito bom vê-los aqui conosco nesse nosso primeiro evangelho. Espero vocês na próxima quinta. Fiquem com Deus.